Graça e paz, povo de Deus. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom, podemos conversar acerca da palavra. Bom dia, presbítero Lucas, paz. Bom dia, apóstolo. Bom dia a você aí de casa. É um prazer ter você aqui conosco, nosso programa Semeando Vida. De segunda a sexta-feira. A gente está aqui através da Rádio Sudoeste às 10 horas da manhã e também no YouTube e no Facebook. Se você quiser acompanhar a qualquer momento do dia, é só nos pesquisar lá por Semeando Família, tanto no YouTube quanto no Facebook, que você vai achar aí todos os programas que a gente já gravou e aí também você vai ser notificado dos próximos. Então não perca tempo, se inscreve aí no canal e deixa Deus te abençoar. Amém. Lucas, uma coisa que vivi antes de Cristo, né? Quando a palavra ela revela essa verdade, ela diz que se você conhecer a verdade vai libertar você. Eu vivia muitas questões de prisão e eu afirmo que a pior prisão que alguém pode enfrentar, ela não é aquela prisão física, onde você está trancafiado, te roubaram o direito de ir e vir, né? E por um motivo óbvio que você tenha feito alguma coisa, quem já ficou preso sabe do que eu estou falando, seja qual for a prisão emocional, a prisão daquilo que é uma enfermidade, seja o que for, te levaram o direito de ir e vir. Mas essas prisões que te paralisam, que você não consegue seguir, a pior delas é aquelas que acontecem dentro da gente, entende? Onde o nosso coração está enfermo e a gente se sente aprisionado e não consegue se mover. Eu posso falar com propriedade sobre isso porque eu vivi depressão. Vivi depressão das piores maneiras possíveis, onde eu não sabia o que era, e naquela época, mesmo já sendo tratado como uma doença, naquela época, porque eu não sou tão novo, a habilidade... Na época antes da internet. A habilidade, né? Os médicos sempre foram interessantes, mas as medicações, a maioria já vinham com tarja preta, e você ficava meio bobão, meio grogão. Eu falei, pô, se é para ficar doidão, eu fico doidão usando uma outra coisa. Foi quando eu conheci ali alguns níveis de droga, e isso foi terrível na minha vida. Cada vez mais eu estava solto de uma certa forma, livre, mas aprisionado dentro de mim. A depressão é um inferno particular de uma pessoa. E todas essas questões que dentro de mim não estavam resolvidas, ou eu estava mal, e cada um carrega dentro de si as suas grandes dificuldades. Mas na maioria dos meus relacionamentos, na maioria deles, com os meus amigos, meu pai, minha mãe, com a minha esposa, nos meus relacionamentos, o que eu mais destilava era veneno. Não era uma questão de uma maldade que existia dentro de mim, mas sim de uma dor, de algo que eu não conseguia me ver livre, eu era prisioneiro dentro de mim mesmo. Engraçado, depois que eu conheci a Jesus, essa verdade me libertou. E um texto que Jesus deixa claro em Mateus capítulo 12, ele diz assim a partir do versículo 33, vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade da fruta que sabemos se uma árvore é boa ou se não presta. Ninhada de cobras venenosas, olha o que Jesus está dizendo. Como é que vocês podem dizer coisas boas se vocês são maus? Isso é interessante, pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira do depósito do seu coração de coisas boas, coisa boa, e a pessoa má tira do depósito do seu coração as coisas que são más. Depois do encontro com Cristo, eu acredito que a grande maioria de nós precisa ter nesse depósito do coração coisa boa, cara. Porque senão eu não estou testemunhando de uma verdadeira libertação. Eu fui livre, eu estou liberto das minhas amarguras, das minhas rédeas que me prendiam, as dores da minha depressão e tudo mais aquilo que Satanás usava para paralisar a minha vida. Quantas pessoas nós conhecemos, Lucas? Paralisadas e de dentro de si, você olha, parece uma árvore, tem até fruta, mas a fruta que dali não presta. Apóstolo, e infelizmente isso tem sido algo recorrente, né? A gente vê com um número cada vez maior, né? Esse tipo de situação das pessoas demonstrarem algo quando na verdade por dentro não tá tão legal assim. E com a rede social isso se demonstrou mais Muito forte ainda, né? O senhor já deu alguns exemplos aqui em uns programas passados de um casal que viajou e foto no Instagram e foto em rede social que ama, que é o amor da minha vida, tava lá em Paris, debaixo da Torre Eiffel, maravilhoso, voltou de viagem na semana seguinte e se separou. Na mesma semana. Na mesma semana.
E aí você vê o que tinha, né, no depósito desse relacionamento. Não tinha coisa boa. Porque como é que um dia tá, né, demonstrando algo muito maravilhoso de uma viagem, né, que é um sonho de muitas pessoas, e na outra semana, na mesma semana, quando estão voltando. E aí a gente entende que, geralmente, quando a gente tem algumas doenças, né, apóstolo? E a gente não sabe expressar a dor, né? E aí eu vou fazer uma analogia que não se sinta ofendido. Mas um cachorro, quando ele tá machucado, ele não vai chegar com você e falar, ó, tá doendo aqui minha pata. Mas se você tentar tocar naquela pata, ele vai fazer o quê? Ele vai te morder. Não toca na minha ferida que tá doendo. Ele não sabe expressar aquela dor. Né? E muitas vezes a gente acaba ferindo as pessoas, machucando as pessoas que estão próximas, por não entender o que tá acontecendo. E nem deixar as pessoas acessarem aquele lugar para tentar nos curar. Né? E aí as pessoas que tentam, você acaba indo lá e dá uma mordida, que tá doendo aqui, não encosta em mim, que uma hora vai curar e uma hora eu volto aqui pra gente ter relacionamento, quando você acabou de fechar a porta daquele relacionamento por não saber expressar isso. E não saber demonstrar, né, nos traz muitas dificuldades, nos traz um afastamento daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque a Bíblia fala que se confessarmos, né, as nossas dificuldades, a gente pode traduzir aqui nas nossas dores, os nossos pecados, esse que confessa e não volta a praticar encontra a misericórdia. Mas a gente está paralisado no primeiro passo, não consegue nem dar o primeiro passo, né? Confessar parece que hoje virou uma parada absurda, eu falar das minhas dificuldades, né? E o senhor sempre utiliza isso nas escolas de integração, que dificilmente, quando a gente atende um gabinete de uma pessoa que está vindo de outra igreja, ela vai falar das dificuldades dela, né? Não, porque eu sou muito bom. Na minha outra igreja, eu tocava, eu cantava, eu pregava, eu abria a porta, eu fechava, eu abria a igreja, eu não sei o que, mas aí esquece de falar da parte ruim, que tratava mal às vezes a esposa, que xingava os irmãozinhos e várias outras situações, porque a gente não tem essa cultura de confessar as nossas dificuldades. E eu acredito que esse é o caminho, né? O único caminho que a Bíblia nos ensina é sobre isso, da gente confessar para que a gente consiga encontrar misericórdia e ser curados. O difícil, né, é a pessoa olhar para dentro de si mesma e ver o mal. A gente vê aquilo que são as nossas qualidades. Uma coisa que eu trago também nas escolas, e eu pergunto, né, isso geralmente no segundo ou terceiro módulo, o que trouxe a pessoa para o Evangelho? A maioria de nós vai falar de um prazer que a gente tinha, que a gente deixou o prazer para estar com Cristo. E tem gente que fala desse prazer com sentimento de arrependimento. Tipo assim, eu deixei a cachaça. Aquela cervejinha, chega até água na boca. Eu deixei. Deixei a prostituição, deixei uma amante. E quando lembra disso, dentro do coração nostalgia, né? Eu deixei de ter um prazer para ter Cristo. É como se Cristo fosse algo que tirou o prazer dele. E, na verdade, é um outro contexto. Paulo, ele afirma que tem o mal dentro dele. Ele diz assim em Romanos 7,19, não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado, o mal que vive em mim é que faz. Se a gente admitisse o mal que a gente carrega, o Espírito Santo daria graça e libertação. Mas como a gente oculta e esconde isso nos nossos relacionamentos, quantos casais, né, no começo o cara abria a porta do carro, pagava a conta, casou, ela achou que casou com um príncipe em cima de um cavalo. Foi o príncipe embora, ficou o cavalo. E essas questões é o mal. Alugado, o príncipe era alugado. É o mal de dentro da gente. Então que nessa manhã, em nome de Jesus, você possa perceber que cada um de nós pode ser prisioneiro dentro de nós mesmos pelo mal que a gente carrega. E aí a gente precisa realmente, né, gastar esse tempo de entender aonde que está o mal dentro de nós e buscar esse mal para que não aconteça mais. Né? Porque muitas vezes a gente quer melhorar as nossas partes boas, você quer melhorar, né, aquilo que é bom, e esquece às vezes que se você só tirar o que é ruim, já vai melhorar 100%. Aleluia. É igual um jardim. Se você regar ali muito aquela planta, para que aquela planta dê fruto, não sei o que e tal, às vezes tem uma erva que tá lá do lado roubando todos os nutrientes e por isso que ela não tá dando fruto. Isso aí. E o erro não tá na planta frutífera, tá no mal que tá ali do lado. Forte. Né? Se a gente entender isso e arrancar o mal, com certeza a gente vai ter muito mais resultados. Que nessa manhã você entenda uma palavra que Caim recebeu da parte do Senhor. Deus falou assim, Caim, cuidado, tem um mal batendo na porta, cabe a você dominar. E Caim colocou na conta do irmão aquilo que era o mal que ele carregava, acabou matando ele. Tem muita gente matando pessoas porque carrega o mal dentro de si e acha que é o outro, mas na verdade é ele mesmo que é o mal que está fazendo mal para os outros. É isso, que essa palavra possa encontrar morada no teu coração e que no tempo certo com certeza ela vai frutificar. Que Deus te abençoe, até o próximo programa. Deus abençoe sua vida, paz de Cristo.